Olá! Você acredita que Jesus ressuscitou? Você acredita que realmente após 3 dias da sua morte, Ele ressuscitou glorioso para nunca mais morrer? Fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante na nossa vida cristã. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Quando Jesus veio à Terra, nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, Ele veio com uma missão muito grande que nós não temos nem a capacidade para compreendermos a tão grande missão que Deus deu para o seu Filho Jesus. E Jesus veio, viveu, durante 3 anos Ele anunciou o reino de Deus à humanidade, pregou o Evangelho, nos ensinou que Deus é Pai, nos ama profundamente. E Ele, durante a sua vida pública, volta e meia Ele falava que iria ser perseguido, iria ser crucificado, iria morrer. Mas Ele dizia que depois de 3 dias Ele ressuscitaria. Isso já estava lá nas Sagradas Escrituras. Então nós conhecemos bem todo o sofrimento de Jesus e sabemos que Ele foi pregado na cruz, que Ele morreu e foi enterrado. Mas os evangelhos nos contam que ao 3º dia, quem foi ao túmulo já não o encontrou no túmulo. Seu corpo já não estava mais lá, mas somente os lençóis, os panos que tinha sido enrolado. E que Ele foi aparecendo, se manifestando às pessoas. E quando Ele se manifestava às pessoas, Ele tinha algo extremamente importante que Ele falava. Eu vos dou a minha paz. Ele apareceu a Madalena, Ele apareceu aos apóstolos, Ele apareceu aos discípulos de Emaús, andou com eles pelo caminho. Emaús é uma cidade que fica mais ou menos 10 quilômetros distante de Jerusalém. Aqueles 2 discípulos desiludidos da vida, que disseram assim, já que o mestre não ressuscitou, ele morreu, nós vamos embora para Emaús, o lugar da perdição, o lugar do sofrimento, da miséria, vamos embora. E eles andando tristes pelo caminho, apareceu um forasteiro que começou a conversar com eles e perguntou sobre o que eles estavam falando, e eles falaram que foi a morte de Jesus, que eles achavam que ele seria um grande mestre, um grande profeta e que poderia instituir um reino aqui na terra. E Jesus, então, sem que eles o reconhecessem, falou assim, como vocês são tardos para crer, como vocês custam a entender as Escrituras. Ele falou o tempo inteiro enquanto estava com vocês, mas os olhos deles estavam como que fechados e não conseguiram perceber Jesus. Só reconheceram quando, chegando em Emaús, Jesus fez menção de continuar o caminho e eles disseram, fica conosco, já é tarde, vem ceiar conosco. E Jesus aceitou, e quando ele sentou à mesa, ele abençoou o pão, o partiu e o distribuiu, e nessa hora, como se fossem as escamas que caíram daqueles 2 apóstolos, e eles reconheceram o Jesus. E quando eles o reconheceram, Jesus desapareceu. Porque nós precisamos reconhecê-lo no nosso coração. E eles que haviam andado 10 quilômetros para Emaús, voltaram apressadamente a Jerusalém e contaram aos apóstolos que Jesus, e contaram a história que Jesus apareceu para eles. E os apóstolos falaram, sim, ele apareceu para nós também.
Ele apareceu a Madalena, ele apareceu às outras mulheres, ele apareceu a Pedro e ele apareceu a nós também. Então, ele apareceu aos apóstolos, sempre com aquela frase: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Quando ele fala assim, ele quer dizer que a paz que ele dá é muito diferente da paz que a gente imagina ter. Quando ele apareceu aos apóstolos, Tomé não estava lá. E Tomé falou que só acreditaria se ele tocasse nas chagas das mãos e do peito. Jesus, então, quando apareceu novamente aos apóstolos reunidos, ele disse: vem, a paz esteja com vocês. Vem cá, Tomé. Põe as tuas mãos aqui, nas minhas, nas chagas, e põe aqui no meu peito. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus então falou: você acreditou porque você viu. Bem-aventurados aqueles que não vão ver, mas vão acreditar. E esses bem-aventurados somos nós, que depois de mais de 2000 anos, nós acreditamos profundamente que Jesus ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Esse é um dos mistérios da nossa fé. Esse é um dos grandes mistérios que nós somos convidados a viver nesse período pascal, a viver esse mistério tão profundo e que nos dá a certeza de que Jesus ressuscitou e mora em cada um de nós. Porque cada vez que eu tenho um gesto de bondade, cada vez que eu faço o bem a alguém, cada vez que eu uso de misericórdia, eu ressuscito com Jesus, ressuscito nele, porque Jesus nos ensinou a fazermos o bem às pessoas, a sermos misericordiosos, a sermos caridosos, a acolhermos as pessoas, a escutá-las, a dizer palavras de conforto, a olhar para elas com um olhar misericordioso como Ele olhou para nós. Uma outra vez muito significativa também que Jesus apareceu, que não dá para eu aqui discorrer todas, né? Foi quando Ele apareceu aos apóstolos que estavam pescando. E Ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E eles nem estavam reconhecendo Jesus, mas ofereceram peixe e Ele comeu o peixe junto com os apóstolos. Vejam que Jesus ressuscitou verdadeiramente. E se manifestou aos 12, se manifestou certamente a Nossa Senhora, a mãe dele, embora o Evangelho não conta isso, porque ele deve ter sido a primeira pessoa a quem ele se manifestou, deve ter sido a Nossa Senhora, sua Mãe Santíssima. Por isso que o Evangelho não conta que ela foi ao túmulo, porque ela não precisava ir, uma vez que ela acreditava profundamente que o seu filho Jesus ia ressuscitar, porque era isso que ele falava. E quantas vezes ele se manifestou dizendo: a paz esteja com vocês, a minha paz eu vos dou. Então, que nós tenhamos um coração sempre aberto, que acreditemos não só com a nossa mente, mas principalmente com o nosso coração, que nós acreditemos profundamente na ressurreição de Jesus, manifestada aqui no Círio Pascal, que ele é aceso durante a Santa Missa, durante todo o período pascal, para dizer que Ele está no meio de nós, que Jesus está vivo, ressuscitou e está no meio de nós e quer permanecer conosco com todo o seu amor, com toda a sua ternura. Durante esse período e principalmente durante essa semana, que é chamada a Semana da Páscoa, todos os dias se relata uma aparição de Jesus a alguém. E ele se manifesta também a você, se manifesta também a mim. Não para nós vermos com esses olhos humanos, mas para nós vermos com o nosso coração e com nossos olhos espirituais, para nós vermos com a nossa fé. Quando nós acreditamos
que Ele realmente ressuscitou, nós assim vemos com o nosso coração, assim vemos com os nossos olhos espirituais. Então, a pergunta que eu fiz, que é o tema deste vídeo, você acredita na ressurreição? Sim, eu acredito e certamente você acredita. E peçamos a Ele que nos dê a grande graça de nós acreditarmos profundamente na sua ressurreição, para que nós um dia possamos também merecermos o céu, porque foi para isso que Ele veio à Terra, para nos resgatar como filhos de Deus e nos devolver a filiação divina. Um abraço para você e fique com Deus, com Jesus.